Mais um crime passional foi registrado aqui na nossa região, dessa vez na cidade de Iturama, e a informação que chega pra gente é que essa mulher foi assassinada pelo ex-companheiro no local de trabalho. Vinícius, detalha pra gente o que aconteceu nessa história. Infelizmente, mais um registro, mais um crime contra as mulheres aqui na nossa região, não é? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Infelizmente, mais um caso com características muito semelhantes a outros casos em que um homem acaba cometendo um crime contra a ex-companheira. Foi exatamente contra uma comerciante, uma mulher que estava no local de trabalho, uma loja, um estabelecimento que vende utilidades domésticas. Esse homem chegou ao local de trabalho da esposa, a loja, armado, e as testemunhas que lá estavam, clientela que estava sendo atendida, posteriormente contou à polícia que ouviu disparos. Claro, muita gente correu, tentou se proteger, imaginando que tratava-se de um assalto, mas na verdade esse homem realizou disparos e tentou levar a mulher à força de dentro desse estabelecimento. O dono do comércio percebeu logo de cara, quando esse homem chegou armado ali, tentou conversar inicialmente com a ex-companheira, gritava muito, fazia algumas ameaças, e imediatamente esse homem, o dono do estabelecimento, chamou a polícia. Em seguida, quando os policiais chegaram, já se depararam com o homem na parte externa do comércio, do lado de fora, arrastando a ex-companheira. Um dos policiais envolvidos nessa ação deu uma ordem de parada, pediu para que esse homem ali se entregasse. Ele, de uma certa forma, acabou ali tentando dialogar, conversar com os policiais. Neste momento, a vítima, a mulher, se desvencilhou desse homem, do ex-companheiro, correu para se proteger novamente dentro da loja. E quando o homem foi atrás dela, de forma agressiva e violenta, armado ainda, os policiais tentavam a todo momento que esse homem se rendesse, que esse homem se entregasse. E quando ele ameaçou fazer disparos contra a ex-companheira, mais disparos, um dos policiais realizou então um disparo em direção a esse homem, que acabou não o atingindo, mas o homem percebeu ali que poderia ser preso, poderia ser rendido ali pelos policiais e acabou atentando contra a própria vida. Virou a arma em direção ao próprio rosto e fez um disparo. O homem não resistiu aos ferimentos. A vítima, a ex-mulher dele, acabou sendo socorrida, mas infelizmente a caminho do hospital também não resistiu aos ferimentos à bala. Tivemos, portanto, duas vítimas fatais com essa ocorrência e posteriormente, depois da ocorrência, foi possível apurar melhor o que havia acontecido. Tratava-se de um caso com um histórico de violência, um histórico de agressão, um homem que não aceitava a separação em função de motivos pessoais, frequentemente visitava essa loja, havia inclusive mandado flores à ex-companheira em um outro momento. Quando ia à loja, se passava por um cliente, claro, os funcionários já o conheciam, mas ele fazia questão de ser atendido pela ex-companheira, tentava a todo momento ali reatar o relacionamento, a mulher negava, e quando ontem decidiu, por fim, armado, ir à loja e cometer esse crime. Parentes desse homem relataram que ele havia inclusive passado anteriormente na casa da própria mãe e comentado o que pretendia fazer. Portanto, o desfecho trágico, duas vítimas, um homem que atirou contra a ex-companheira e, consequentemente, acabou tentando se proteger da ação policial de uma forma terrível, atirando contra o próprio rosto e também acabou sendo vítima. Júnior. Obrigado, Vinícius. Que tragédia horrível registrada em Iturama. Vocês perceberam o nosso querido Vinícius trazendo com detalhes o desfecho desse caso que aconteceu lá na cidade? Não aceitava o fim do relacionamento. Primeiro tentou reconciliar com flores, com aquela conversa. Gente, atenção sempre. Mulheres da nossa região e do nosso Brasil. Muita atenção aos detalhes. Porque, infelizmente, é assim que eles começam. Você coloca um fim no relacionamento por algum motivo, ou por agressão, ou por algum tipo de histórico de agressão. Eles vão tentando, eles vão te cercando, primeiro com uma mensagem bonita, quando percebe a tua negativa, começa a ameaçar,
começa a te perseguir no seu trabalho, na tua casa e, infelizmente, termina do jeito que termina, como nós vimos aqui o nosso querido Vinícius contando com detalhes essa história dessa tragédia registrada lá na cidade por causa de um relacionamento frustrado. Agora, sobre a ação da polícia, não dá para a gente falar nada porque a gente não entende ainda como é que era o cenário, né? O momento que o policial tentou, de alguma forma, intervir com um disparo de arma de fogo. A gente não sabe o cenário, como é que eram ali as circunstâncias dessa ocorrência, mas fica aqui os nossos sentimentos às famílias nessa cidade, dessa tragédia registrada por lá.